Eu dividi a apresentação em 3 sessões, planejamento, marketing e gestão. Então, eu vou começar aqui com a primeira fase de planejamento, onde o primeiro tópico que eu quero abordar é a pergunta essencial. Qual curso o professor vai organizar, vai planejar para ofertar ao mercado? Né? Então, algumas coisas vão pela lógica da carreira acadêmica do professor. E admito que a maioria dos questionamentos que eu estou colocando aqui, ela parte do ponto de vista do coordenador, o coordenador que ele tem uma ideia, ele quer colocar um projeto em execução de uma especialização, e eu me preocupei mais com esse ponto de vista do que o ponto de vista do professor, que ele só está interessado em dar aula, ele quer dar aula, tudo, mas aqui aborda um aspecto mais de planejamento e gestão do ponto de vista da coordenação. Se o professor ele quer ofertar ao mercado uma especialização, é natural, é esperado que ele pense em um curso da expertise dele, né? Então seria muito estranho, por exemplo, se eu quisesse abrir um curso, eu sou administrador, sou do Departamento de Ciências Contábeis e Administração, mas seria muito estranho se eu quisesse abrir um curso de gestão de pessoas, mesmo eu sendo administrador, porque não é a minha área, né? Para essa área, a gente deixa para a professora Adriana, para o professor Tadeu, para a professora Rosângela, são os meus colegas de departamento e é a área deles, né? Então, se eu quisesse, seria estranho, seria atípico, se eu quisesse fazer uma especialização de planejamento estratégico. Eu gostaria, porque eu acho interessante, mas não é natural. Esse trabalho eu vou deixar para a professora Amanda, que é uma especialista em planejamento estratégico, leciona essa disciplina. Então, a primeira coisa, a área do curso, o tipo do curso que será ofertado ao mercado, ele tem que estar alinhado com a expertise do coordenador. Primeiro, isso, né? No segundo momento, com a expertise do seu grupo de pesquisa e do grupo de professores do departamento. Tá? Por exemplo, eu poderia, no departamento de administração da universidade, poderia pensar em uma especialização em ciência de dados. Eu conheço administradores que trabalham com ciência de dados, né, na lista de dados. Eu conheço, é um tema excelente, é um dos temas do momento, né? Mas eu sinto que o grupo de professores do meu departamento não tem sustentação suficiente para ofertar, para executar um curso nessa área. Então, essa é uma primeira pergunta, né? Qual curso ofertar ao mercado? A primeira pergunta vem com esses questionamentos. A expertise do coordenador, ela geralmente estará alinhada a qual caminho ele percorreu na sua vida acadêmica. Né? Então, eu sou administrador, fiz um mestrado em administração e logo em seguida comecei a me especializar na área portuária. Não existe no Brasil doutorado em portos, em logística. Existem só 3 mestrados em logística, mas não são específicos em portos. Então, eu acabei partindo para engenharia naval e oceânica, né, na Politécnica da USP. E fundei um grupo de pesquisa que se chama Lab Portos, na nossa universidade, onde eu executo as minhas pesquisas. Ou seja, as 3 pós-graduações que eu já coordenei e ainda coordeno, todas estão relacionadas à minha temática, à minha expertise principal, que é a área portuária. E assim foi, engenharia portuária, gestão portuária e logística portuária. Se eu quisesse abrir uma pós-graduação de marketing, que eu sei que tem mercado, seria muito estranho, né? Porque eu não tenho expertise nisso. Né? Isso eu deixo para o meu colega de departamento, João Maurício, deixo para a minha colega Maiana. Então, esse é um primeiro caminho natural. O segundo questionamento em torno de pesquisa de mercado, ele vem em torno de planejamento, é a pesquisa de mercado. Depois que o professor ele toma a decisão que ele vai fazer um curso na área dele, na área que ele domina, ele tem que fazer uma pesquisa de mercado. E isso é uma questão muito simples de ser executada, tá? Que o próprio professor pode fazer. Se ele tiver alunos no seu grupo de pesquisa, ele pode colocar os alunos para ajudá-los nessa pesquisa, mas com poucos minutos aqui fazendo pesquisa nos sites das universidades, no site das faculdades, que já ofertam cursos semelhantes, é possível coletar essas informações. Primeiro, identificar quais são as universidades e faculdades, identificar quais são os cursos existentes,
mapear os professores, e quando eu digo mapear os professores, não são apenas os professores do departamento, são os professores de toda a instituição de ensino. Nisso a UFMA tem um pouco de dificuldade, porque a gente não tem uma forma assim muito intuitiva e fácil de identificar a expertise dos outros professores. A gente tem o CIGA com algumas informações, mas ainda tem alguns pontos de melhoria. Fazer uma pesquisa de preço, qual o preço que as faculdades, tanto as privadas quanto as universidades públicas, estão cobrando, quais são essas metodologias mais utilizadas no curso, as normas de operação, etc. O pessoal de marketing conhece muito bem uma ferramenta que a gente chama cliente espião. O que é esse cliente espião? Você vai entrar em contato com a empresa ao qual você quer pesquisar, se passando por um cliente, mas na verdade você quer coletar dados. Para vocês terem ideia, tem empresas de consultoria. Aqui em São Luís, já vi poucas pessoas fazendo isso, mas tem empresas de consultoria que são especializadas apenas nesse tipo de serviço. Elas ofertam a um cliente que quer fazer uma pesquisa de mercado o cliente espião. E aí ele tem, essa consultoria, ela é paga para mandar uma pessoa, por exemplo, aí um restaurante, onde ele vai ali como um cliente, ele vai consumir, ele vai ali 1, 2, 3 vezes em dias e horários diferentes, ele paga, ele consome, ele paga normalmente, ele vai embora, ele não faz nenhuma pergunta direta aos funcionários, mas ele está ali fazendo, na verdade, uma análise, né? E ele entrega um relatório para o cliente contratante sobre como foi a experiência dele com aquele concorrente, né? Então, eu, por exemplo, eu já cheguei a ligar para faculdades perguntando sobre cursos e falando que eu estava interessado, e de fato eu estava interessado, mas eu queria conhecer o curso e a pessoa achava que era um aluno prospectando o curso. Então, você começa fazendo essa pesquisa, por quê? O professor, principalmente dentro da universidade pública, ele tem que ter a ciência que para ele ofertar um curso de especialização, tudo bem, vai ter que ser da área dele, da área que ele gosta, que ele se apaixonou, que ele decidiu pesquisar e estudar. Mas tem que ter uma conexão com o mercado. E essa primeira conexão com o mercado essa resposta vem com uma pesquisa de mercado, né? Então, essa fase é realmente muito importante, né? Eu, por exemplo, um dia eu liguei na Fundação Getúlio Vargas aqui de São Luís e eu fiz uma pergunta, a pessoa me respondeu. Olha, qual o curso de vocês que mais abriu turmas aqui em São Luís? A funcionária respondeu, o MBA em Gestão Empresarial. É um curso clássico deles, né? E o segundo curso? Aí ela falou, MBA em Gestão de Projetos. Ela disse até a quantidade de turmas. Era algo em torno de 29 turmas de Gestão Empresarial e 25 do MBA em Gestão de Projetos. Com essa informação, você já tem condições de saber o que o mercado está procurando. Porque uma faculdade reconhecida, que tem uma marca nacional, como a Fundação Getúlio Vargas, se ela está abrindo todo ano pós-graduações de gestão empresarial e de gestão de projetos, é fato que existe mercado. Então, com base nesse trabalho, a maior parte dele você consegue fazer pela internet, você entrando nos sites, consegue visualizar as principais informações dos cursos, você monta uma planilha no Excel com essas principais informações e ali está pronta a sua pesquisa de mercado. E então, juntando com base nas suas informações do que você gosta de estudar, do que você aprendeu, juntando com as informações que você coleta do mercado, você passa a ter condição de planejar melhor o seu curso. E aí o terceiro passo vem a construção do projeto do curso, que é onde eu vou menos me ater aqui em detalhes, pelo motivo que eu expliquei lá no início. A gente, logo, a expectativa é no curto prazo, de 1 a 2 meses, nós teremos uma nova resolução de especialização. Da Universidade Federal, os professores têm que construir o projeto de acordo com a resolução vigente, né? Então, assim vai fazer cada professor, com a sua respectiva instituição, ao observar os marcos legais existentes, né, internamente, as normas regulamentadoras. Então, sobre isso eu não posso me ater. 3 pontos críticos eu gostaria de reforçar na fase de planejamento: preço, disciplinas e diferenciais. Tá? Então, eu vou abordar aqui cada um desses. Preço. Para eu falar de preço, eu vou retomar aqui um dos mestres aí da administração, Michael Porter. E Michael Porter é um dos maiores estrategistas, né, da gestão moderna. Ele escreveu um livro chamado Estratégias Competitivas,
E nesse livro, Estratégias Competitivas, ele escreveu um arcabouço sobre os tipos de estratégias que as empresas devem adotar. E vocês vão entender aonde eu quero chegar para falar de preço. Então, o Porter, ele disse, olha, existem 3 estratégias genéricas. A estratégia de diferenciação, estratégia de liderança em custo e estratégia de foco. Ou seja, a empresa, a instituição, qualquer empreendedor que decide adotar a estratégia de liderança em custo, o que ele vai fazer? Ele vai ofertar, ele vai brigar no mercado, ele vai brigar numa concorrência pelos clientes apenas pelo preço. Então, quando a gente vê, no caso de especializações, onde você vê um outdoor e você vê bem grande assim, mensalidades a 189, a 99, claramente ali está dando um posicionamento. Aquela instituição, ela está tentando fazer uma liderança pelo custo, ofertando os preços, os menores preços possíveis. De uma forma contrária, tem as estratégias de diferenciação e de foco. A diferenciação, a empresa, a instituição, ela não vai brigar por preço, não vai lutar pelos custos menores, mas ela decide criar uma vantagem competitiva para se diferenciar em determinado mercado. Parecida com essa diferenciação, você tem a estratégia de foco, onde você busca uma vantagem competitiva, mas você escolhe um foco de mercado muito, muito, muito específico. Algo que não está sendo buscado pelas demais empresas, pelas demais universidades, algo que o pessoal de administração sabe bem que seria o Oceano Azul. Tá? Então, liderança em custo seria aquelas especializações que vão brigar por preço, e diferenciação e foco, outros tipos de estratégias mais relacionadas com criação de vantagem competitiva e o tipo de mercado que você quer abordar. Daí já fica subtendido para vocês. Quando eu falo de preço, qual preço um professor que deseja ofertar um curso na Universidade Federal do Maranhão, e na verdade em qualquer instituição pública, na minha opinião, nunca deveria optar pela liderança em custo. Nunca deveria optar por buscar os menores preços do mercado. Essa é só a minha opinião. Não estou dizendo que essa é a verdade absoluta ou não. E eu já vi cursos de especialização em nossa universidade com preços de mensalidades menores do que de faculdades particulares em São Luís. Na minha opinião, isso não faz sentido. Tudo que a gente pensa em torno de estratégia de valorização, marca da Universidade Federal do Maranhão, a maior e a mais importante Universidade Federal do Estado do Maranhão, Universidade do Estado do Maranhão, líder em quase todos os setores acadêmicos, não faz sentido pegar tudo isso e brigar por preço. Nós temos que construir um curso com uma vantagem competitiva, reforçando as nossas vantagens naturais e buscar um outro público. Tá? É claro que aqui eu estou falando de cursos onde o professor serão, na nossa universidade, são chamados autofinanciados. A pessoa tem que pagar a mensalidade para financiar o curso. Então, eu estou falando muito nesse aspecto. Tá? Existe um outro aspecto, outros tipos de curso, existem cursos gratuitos que a universidade deve fazer, existem cursos com objetivos sociais. Essa é uma outra temática que eu não estou abordando aqui. Estou falando da temática dos cursos autofinanciados, onde, na verdade, os professores eles vão entrar no mercado altamente concorrido e vão disputar os clientes, e os alunos são clientes. Tá? E é muito fácil observar essa concorrência analisando a quantidade de outdoors na cidade de instituições de ensino, de cursos presenciais e cursos à distância. O segundo ponto crítico que eu quero falar são as disciplinas, né? Então, essa primeira linha que eu coloquei aqui é para reforçar a pesquisa de mercado. Quais as disciplinas comporão a estrutura curricular do curso? Não é aquela que o coordenador quer. Por que eu vou colocar aqui? Eu acho legal. Não, não é assim. Ele tem que analisar a estrutura dos outros cursos, né? Ele tem que analisar a necessidade do mercado, o que o cliente deseja, e o que as empresas, quais são as competências que o mercado está desejando do profissional, por consequência, quais as disciplinas são necessárias para que o nosso aluno obtenha esta competência.
É isso que é a questão importante na hora de definir a estrutura curricular, né? Contudo, analisar a especialidade do corpo docente, não adianta ele pensar nas disciplinas mais bilaborantes possíveis que o mercado exige, mas que não existe corpo na nossa universidade, com exceção dessa última possibilidade aqui. Hoje, em nossa universidade, já está assim na regra, eu não acredito que isso deva mudar, mas nós temos o limite de compor o quadro de professores com 30% de professores externos à universidade. Esse quadro de 30% podem ser professores de outras instituições de ensino e de empresas. Tá? Hoje em dia, está cada vez mais comum os profissionais terem duas carreiras ao mesmo tempo. Ele tem uma carreira no seu trabalho, na sua empresa, e ele fez uma pós-graduação, e durante a noite, aos finais de semana, ele tem uma segunda carreira como professor. E geralmente essas pessoas são líderes em sua área de atuação, né? Então, é muito positivo, é muito salutar convidar essas pessoas para fazer parte do quadro docente do curso, porque você dá uma oxigenação, você gera um equilíbrio entre a característica acadêmica dos professores, mesmo sabendo que tem muitos professores que têm muita experiência profissional, mesmo sendo professores em dedicação exclusiva, com o equilíbrio de pessoas que estão 100% no mercado corporativo. Então, isso é muito positivo. Tá? E aí você pode acabar sanando aquela lacuna de não ter um professor em uma determinada especialidade, mas você pode convidar alguém, tanto alguém de mercado, como, de preferência, convidar algum professor de alguma universidade de excelência nacional ou internacional. E principalmente agora com a extrema utilização das tecnologias de ensino remoto, de educação à distância, a gente pode convidar facilmente, não ter os custos de convidar qualquer professor da USP, dos Estados Unidos, enfim. Eu mesmo agora acabei de tratar uma conversa com uma professora, a qual já escrevi um artigo junto com ela, já fizemos uma pesquisa. Ela morava aqui no Brasil, mas hoje ela trabalha na Universidade do Texas. Convidei ela para lecionar uma disciplina na minha especialização em logística portuária, ela aceitou. Então, eu já coloco no planejamento do curso e na divulgação que contamos com professores especialistas convidados, a professora tal, da Universidade do Texas, e ela vai dar a aula dela lá do Texas e os alunos estarão aqui. O terceiro ponto que eu quero abordar são os diferenciais. É preciso que o professor, que o coordenador pense quais serão as diferenciais do seu curso. E eu não posso dizer quais são os diferenciais dos cursos de vocês. Eu só posso dizer das que eu vim adotando, que é muito específico para a área de administração e para a minha área, que é a área portuária. Eu coloquei aqui apenas algumas opções. Tá? O que eu realmente não recomendo? Do professor organizar um curso apenas com um componente curricular disciplinas. Por quê? Vem primeiro aquela questão que eu já comentei do excesso de ofertas de cursos de pós-graduação. Uma oferta muito, muito, muito grande de todos os tipos, de qualidade e preços. Então, nessa grande oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, além da imagem, da marca que a Universidade Federal do Maranhão tem, é preciso adotar alguns diferenciais. Esse diferencial podem estar no projeto, né, institucionalizado no projeto, como carga horária adicional, como visitas técnicas, workshops, palestras. Eu coloquei algumas fotos de algumas ações que eu faço. Aqui das visitas técnicas, eu chamo os profissionais para vir para o nosso curso. Aqui nessa primeira foto está o capitão da Capitania dos Portos do Maranhão, que veio dar uma palestra para os alunos. Essa foto aqui nesse laboratório de simulação, há 3 anos atrás, a gente foi fazer uma visita técnica no Porto de Santos e na Universidade de São Paulo. Os alunos adoraram. É claro que para uma ação desse tipo, você tem que fazer alguns combinados com os alunos. Né? Esse tipo de ação, primeiro, ela não é obrigatória, que nem todo mundo vai poder ir. Eu agi como um coordenador da visita técnica. Eu consegui o acesso no Porto de Santos, visitamos as instalações da autoridade portuária, visitamos o canal de navegação, fomos na USP, em todos os laboratórios, os principais laboratórios da área portuária, da engenharia naval da USP, só que cada aluno foi responsável pelos custos da sua ida para São Paulo, para Santos, né? Então lá nós ficamos juntos, mas cada um se responsabilizou pelo seu custo. É claro que isso não é fácil fazer, mas aqui mesmo em São Luís, é amplamente disponível as visitas técnicas, a maioria das empresas estão abrindo as portas para a universidade. Essa foto aqui é de uma ação que eu faço a cada vez que eu
que eu termino uma especialização, a gente pega os TCCs e publica na forma de um livro, uma coletânea. Cada capítulo é um TCC, um artigo dos alunos. Então, nós já publicamos 2 livros, vamos agora publicar o terceiro esse ano, da turma que acabou de terminar, e isso é um diferencial, as pessoas já sabem que tem um livro ao final da especialização, é um livro publicado pela editora da UFMA, sem custos, é um livro digital, né, ele não é impresso. Mas os alunos utilizam esse livro para fazer até o seu marketing profissional, e para nós, professores, conta muito como produção técnica, né? Eu saio como organizador do livro, né? Então, posso ter um capítulo também publicado. Então, cada professor deve decidir quais serão os diferenciais que ele vai adotar no seu curso de acordo com a sua área. Acabando essa parte aqui de planejamento, eu vou falar um pouco de marketing. E admito que eu acho que talvez seja um dos pontos aqui mais sensíveis, que, na verdade, os professores que até, por exemplo, iniciaram a vida profissional na academia, vão ter um pouco mais de dificuldade. Mas a gestão moderna, e esse meu olhar é muito como o olhar do administrador, é que todos nós precisamos aprender marketing e utilizar as suas ferramentas. Tá? Então, assim, o administrador estuda muito isso, tem várias disciplinas de marketing, e não importa se você é um especialista, um profissional da área de marketing, mas para os seus projetos, para as suas ações, você precisa pensar em qual serão as suas ferramentas de marketing que você vai utilizar para promover o seu projeto e o seu empreendimento. No caso aqui, nós estamos falando de um curso. Antes de abordar as táticas, as opções de marketing, o item número 1 que eu coloquei aqui é o posicionamento. E tem a ver até com aquela questão do preço que eu comentei anteriormente para vocês. Quando eu falo em posicionamento, eu falo o seguinte: nós não devemos brigar por preço. Nós devemos reforçar a posição estratégica da Universidade Federal do Maranhão. Então, antes de pensar em preço, de pensar em plano de marketing, nós temos que pensar em posicionamento. Como eu quero colocar o meu curso no mercado? Se eu quero colocar como um curso que é fácil de fazer, onde você tem poucas obrigações, exigências acadêmicas e os alunos passam de qualquer jeito, sem controle de nota, sem controle de presença, ou eu quero ser rigoroso, eu quero fazer uma seleção dos profissionais, eu quero que as pessoas saiam do curso falando bem do curso, tá? Que é realmente um curso diferenciado e que aqueles profissionais que passam pelo curso acabam sendo profissionais diferenciados no mercado de trabalho. Então, é preciso que pense isso. Tá? E antes de pensar no curso, venha a essa pergunta, esse questionamento. Qual o meu posicionamento enquanto professor e qual o meu posicionamento do meu grupo de pesquisa? O meu grupo de pesquisa, as minhas ações são de liderança? Se o professor, se o grupo de pesquisa exercer uma liderança, será muito mais fácil transferir a autoridade do professor, do grupo de pesquisa, para o curso. Ou seja, há uma sinergia que as pessoas, o mercado do seu setor que você começa a atuar, começa a perceber que aquele curso é do professor X, que pertence ao grupo de pesquisa X, da área tal, e ele se torna o quê? Uma referência. Então, que no marketing digital nós chamamos adquirir autoridade, né? Onde isso nós temos a vantagem natural por sermos professores. Pelo simples fato de sermos professores de uma universidade pública, já transmite essa autoridade. Agora, se você alia isso com uma série de ações, com publicações, com projetos de pesquisa, com projetos de extensão, você passa a ser uma referência no setor. E essa referência ela é transferida quase que automaticamente para o curso a qual você planeja, né? Então, aqui no caso, eu acabei dando exemplo aqui do meu grupo de pesquisa, que se chama LabPorts, foi fundado em 2011, e toda vez que eu vou fazer qualquer ação envolvendo o tripé da universidade, eu me apresento como coordenador do grupo de pesquisa, tá? LabPortos. No fundo, eu quero criar no mercado uma marca. Essa marca chama-se LabPortos. Tá? Eu garanto a vocês que a próxima vez que vocês verem essa logo, com esse naviozinho, essa onda estilizada, com essa tonalidade azul, vocês vão lembrar que, pode esquecer o meu nome, vocês vão lembrar que é daquele professor que fez engenharia naval lá na UFMA, que tem um curso de especialização em logística portuária. Vocês vão lembrar.
Quando a gente consegue construir uma marca do grupo de pesquisa, existe uma facilidade maior sua para acessar o mercado, acessar as empresas, vender o seu curso, conseguir colocar em execução projetos de extensão, projetos de especialização. Então, é muito importante essa questão. Aqui são só algumas informações do meu grupo de pesquisa, quais são as suas linhas de pesquisa, aonde a gente está publicando, e toda vez que eu tenho oportunidade de falar sobre isso e dar entrevistas, eu acabo aproveitando. Aqui tem um rápido vídeo, às vezes o vídeo dá uma travada. Eu acho que o som talvez não vai sair, mas olhando as imagens, vocês vão conseguir identificar. O som é só uma música de fundo, tá? Não tem ninguém falando. Esse vídeo não tinha som mesmo, era só uma vídeo, ele conta um pouco como foi um evento que eu organizo anualmente, que é o Simpósio de Gestão Portuária. Ele só tem uma música de fundo, então vocês não perderam nada. O que acontece? Os eventos são uma grande oportunidade que a gente tem de nos conectarmos ao mercado de trabalho, ao mundo corporativo. É uma grande oportunidade de reforçarmos a nossa marca enquanto professor, enquanto pesquisador, e uma grande oportunidade de divulgar para a sociedade o que nós estamos fazendo aqui dentro. Mais ainda no momento presente, onde a universidade, de uma forma geral, está sendo duramente atacada, onde existe um plano institucional de combate ao modelo acadêmico que nós temos hoje no Brasil, onde a cada ano está sendo diminuído as verbas do orçamento federal, ataques na carreira docente e por aí vai. Nós precisamos divulgar o que nós estamos fazendo, porque parte da sociedade ainda não sabe. E essa culpa de quem é? É nossa, não é de ninguém, é nossa. Nós devemos divulgar. Aí alguém pode estar pensando assim, professor, mas o seu evento teve patrocínio, tinha um monte de empresa ali. Esse teve. Eu já fiz meus primeiros eventos, a maioria dos meus eventos nunca teve patrocínio nenhum. Eu passei 2, 3 anos fazendo evento sem patrocínio nenhum. Então, era simplesmente com o meu esforço. E eu não divulgava patrocinador, eu divulgava realizador, grupo de pesquisa Lab Portos, né? Até quando, no ano retrasado, eu consegui, depois de levar um primeiro não, no ano anterior, depois do ano retrasado, eu consegui o apoio da FAPEMA para a organização de eventos. Então, existem sim editais para você conseguir essa verba. No ano passado, foi o primeiro ano que eu tive, na verdade, patrocínio de empresa. Aí as coisas começam a ficar mais fáceis para você organizar. Mas é possível fazer, com certeza, eventos mesmo sem tendo patrocínio. E aí, depois que você reforçou esse seu posicionamento, aí vem a construção de um plano de marketing. Tá? Esse plano de marketing envolve o quê? A utilização de todos os recursos, os meios disponíveis de comunicação que a nossa universidade, que você pode ter acesso. E eu listei aqui os principais.
utilizar os serviços da Rádio Universidade, da TV UFMA, do site da UFMA, das redes sociais. Quais? Todas. De quem? De todos. Da UFMA, do coordenador, do professor, do grupo de pesquisa. Sim, eu tenho um perfil no Instagram do meu grupo de pesquisa e no Facebook. Tá? Então, a gente tem que utilizar isso. Tá? Porque o custo é praticamente zero. O custo é zero. Se você quiser incrementar um pouquinho mais, você pode chamar uma pessoa, um designer, para ele construir um post para você, um card, e dependendo do... se você tem vários alunos que já têm esse domínio, você pode conseguir isso gratuitamente, ou você pode chamar um profissional e ele vai te cobrar R$30 por um card. Então, o investimento é baixíssimo e você passa uma qualidade mais profissional nas suas divulgações. A assessoria de comunicação da UFMA, os eventos de divulgação, ou seja, criar um evento. Por exemplo, vou contar para vocês o que eu faço. Eu estou com a inscrição aberta para a logística portuária. Daqui a 2 semanas eu vou fazer um workshop gratuito sobre planejamento portuário. Convidei um professor da universidade e uma profissional da área de planejamento do Porto do Itaqui. Vamos fazer um workshop. Ótimo, vamos divulgar conhecimento, vamos divulgar a universidade e indiretamente a gente divulga o curso de especialização. Tá? E-mail marketing. O que é isso aqui, pessoal? Há muito tempo, desde 2011, que eu venho trabalhando no setor portuário e logo eu tive um insight. Toda vez que eu organizava um evento, o que a gente faz? A gente, até para as pessoas se inscreverem, você precisa do nome, e-mail, celular, às vezes, dependendo do tipo de evento, CPF, mas no mínimo nome e e-mail você tem. Então, eu tenho o meu banco de dados com o e-mail das pessoas que participaram dos meus eventos. Tá? E eu faço vários, com certa frequência. Então, eu tenho um mailing list de 2.000 e-mails. Não são e-mails aleatórios. São e-mails que eu venho coletando dos eventos que eu organizo, ou seja, de pessoas interessadas no setor portuário desde 2011. E eu só envio, quando eu coleto os e-mails, eu faço a pergunta, digo a eles que eu vou usar para divulgar as ações do meu grupo, as pessoas não são obrigadas a dar o e-mail, e às vezes acontece, a pessoa manda o e-mail, a pessoa fala, professor, por favor, retirar meu nome dessa lista, não tem problema, a gente retira. Eu não coloco nenhum e-mail sem a pessoa não saber, até por responsabilidade, e não repasso esses dados para ninguém, e até por conta de uma nova legislação que vem aí, que é a Lei Geral de Proteção de Uso de Dados, né? E utilizar os meios de comunicação externos. Vocês viram esse vídeo que eu apresentei aí do simpósio? Esse vídeo me gerou uma mídia gratuita, a gente chama mídia espontânea, imensurável, que eu nunca seria capaz de pagar por isso. Vou pagar para sair uma propaganda na Globo, no SBT? Não vou. Por conta desse evento, eu consegui ser entrevistado em um programa no SBT sem pagar nada. Eu utilizei um serviço de assessoria de comunicação e uma pessoa fez uma ponte minha com o apresentador do programa, ele me chamou, eu fui lá, dei entrevista, falei do evento, sem pagar nada. Então, ou seja, nós temos que utilizar os meios de comunicação externos para fazer isso. E, frequentemente, os professores da Federal, eles são convidados a dar a sua opinião quando acontece alguma coisa interessante na cidade. Aí tem professor que gosta, tem professor que não gosta, isso é muito pessoal, né? Agora, se você gosta, se você pensa num segundo momento a precisar pedir acesso a esses meios de comunicação, dê a entrevista, responda para o repórter, né? Porque depois, quando você precisar dele, ele vai lembrar de você, né, que você deu aquela entrevista. E, por último, tão importante quanto, eu coloquei aqui do lado direito, utilizar os serviços de divulgação da diretoria de comunicação. O nosso vice-reitor, professor Marcos, também ocupa a posição de diretor de comunicação para a Federal do Maranhão. Ele estabeleceu um padrão de serviços de divulgação, onde é necessário você incluir um custo disso no orçamento do projeto, e você vai ter ali uma assessoria diferenciada para te ajudar a ofertar o curso ao mercado. Depois disso, você tem... Aqui eu coloquei alguns exemplos nos canais de comunicação. Tá? Eu utilizo muito o LinkedIn, né, que é uma rede social corporativa. Ela é usada especificamente no mundo do trabalho. Né? O LinkedIn eu utilizo muito, com frequência, há um bom tempo, há alguns anos. Né? Como resultado disso, eu coloquei uma setinha aí, eu tenho 9.000 seguidores no LinkedIn. Então, toda vez que eu vou divulgar um evento, olha, por exemplo, essa tela
Essa tela eu coloquei hoje, agora. Né? Eu fiz um print hoje. Eu entrei no meu LinkedIn hoje. Eu vou ter um webinário às 19 horas, né? Onde eu vou falar sobre como implementar projetos de inovação. Eu vou fazer sozinho? Não. Eu tenho um convidado, que é um gerente de inovação da Vale. Então, eu sempre faço esses eventos gratuitos. Agora, tem muita gente fazendo. E tudo isso, eu escrevo artigos no LinkedIn, escrevo publicações, publico eventos, publico notícias. Isso vai ajudando a formar uma quantidade de seguidores e vai te ajudar a fazer as divulgações. Essa página aqui que eu coloquei é do site de um curso do nosso departamento, que é o MBA em Gestão de Projetos. E muitos professores não sabem que o SIGA automaticamente, com as informações cadastradas internamente no SIGA, ele gera um site que você pode utilizar para divulgar no mercado. Você não precisa mandar nenhum programador escrever um site para você, escrever um algoritmo para fazer um site. Então, basta você, o que tem acesso como coordenador do curso, ao acesso no SIGA, você entra lá, quem é professor sabe o que eu estou falando, entra lá, preenche as informações do curso e ele gera um link externo. Esse link é o site do curso que você utiliza para divulgar o seu curso. O Facebook, comentei para vocês que eu utilizo, eu tenho meu perfil pessoal, mas eu tenho o perfil do grupo de pesquisa, né? O grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp é assim, é uma questão delicada, porque hoje está cada vez mais difícil você participar de grupos de WhatsApp, devido ao excesso de grupos e devido às postagens indevidas. Uma pessoa cria um grupo para falar de um determinado assunto e logo as pessoas começam a falar de Covid, política, religião, esporte, piada e TikTok, né? Então, assim, só que eu utilizo essa estratégia. O que eu fiz? Eu criei um grupo de WhatsApp chamado Portos. Na verdade, já tem 3, né? Portos 01, 02, 03, já tem 4, já tem um Portos 04. E o grupo, ele tem um objetivo específico de difundir, debater temática portuária. E aí eu tenho definido as regras claras de posicionamento, de utilização do curso, onde quem infringir a regra sofre uma advertência. Essas regras são não postar assuntos fora da temática do curso. Na segunda postagem, fora da temática do grupo, eu excluo a pessoa. E por incrível que pareça, eu vou dizer para vocês, funciona. Depois que eu excluo a primeira pessoa do grupo, ninguém mais posta nenhuma piada, ninguém mais discute política. Mas as pessoas, a maioria, gosta dos grupos. Por quê? Ele é um grupo concentrado, tem um foco. Eu publico regularmente informações úteis sobre o setor portuário e as outras pessoas também publicam. Eu deixo aberto para as pessoas publicarem. Aqui, por exemplo, eu acabei postando uma foto desse grupo aqui. Eu tenho, por exemplo, a Luciana Guerizzi, é diretora nacional da ATP, que é a Associação de Transportes de Terminais Privados. Ela está no meu grupo, ela publica lá regularmente eventos, notícias, editais. Então, as pessoas gostam de participar do grupo, tá? E elas se disciplinam. Qual é a vantagem para mim? Várias vantagens. Primeiro, outro dia eu quis fazer uma pesquisa com o seguinte foco. Vou fazer uma nova pós-graduação. Vou fazer ela 100% à distância, vou fazer presencial. Como que eu tenho que saber? Essa resposta não é minha, é do mercado, o mercado que vai dizer. Como que eu fiz? Fiz um formulário no Google Forms com essa pergunta, coloquei nos meus grupos. E perguntei, se vocês fossem fazer uma pós-graduação agora no setor portuário, vocês fariam presencial ou à distância? E eu tenho, nesses 4 grupos, eu tenho 800 pessoas ali. E eu tenho a oportunidade de gratuitamente coletar informações úteis para mim. Assim como eu uso os grupos para divulgar os cursos. Tá? Eu divulgo os meus cursos e já apareceram várias pessoas interessadas que estão no grupo e vão participar, vão se inscrever na especialização. Utilizo o Instagram, tem um perfil do meu grupo de pesquisa LabPortos. Eu não costumo criar um perfil do curso, eu crio do grupo, porque o curso ele começa e termina. O grupo eu não pretendo terminar, salvo um motivo de força maior.
Então, eu utilizo o perfil do grupo para divulgar as informações do curso e outras informações. Então, por exemplo, regularmente eu publico um post que eu chamo Drops Portuário, onde eu abordo conceitos técnicos da área, explicando de uma forma mais simples, mais amigável para as pessoas entenderem. Esse exemplo aí é do que é um porto seco, né? YouTube, eu tenho um canal no YouTube, onde eu publico os vídeos, videoaulas, reportagens, entrevistas que eu dou, os webinários, eu gravo os webinários e coloco aqui. Eu tenho um canal no YouTube onde eu utilizo para também fazer a divulgação. E por último, pessoal, para terminar aqui a minha parte de planejamento, na verdade eu falei de planejamento, eu falei de marketing, eu vou falar agora de gestão de uma forma mais resumida. Eu anotei aqui os tópicos principais do que eu costumo fazer. Quando o curso começa, até então, seria a fase pré-curso. O curso começou, o que fazer? São algumas recomendações, né? Perfil do aluno, o que eu faço? Faço um formulário no Google Forms, passo para os alunos responderem. Primeiro que parte dessas informações do perfil deles, a gente já coleta no momento da inscrição. Eu monto uma planilha com o perfil dos alunos e toda vez que um professor virar da aula, eu entrego isso para o professor. Porque o professor, assim, ele prepara um material de uma forma mais assertiva, mais personalizada para aquele grupo de alunos. O calendário, qual é a nossa recomendação? Nunca mudar as datas da especialização. Os alunos reclamam muito disso, né? Então, às vezes um professor tem uma dificuldade, ele não pode dar aquela aula, ele tem que cancelar, mas aí você muda o módulo, você muda a disciplina, mas não muda a data. Né? Porque eu já tive, por exemplo, alguns alunos que eram de Imperatriz e outras cidades, e eles se programam para vir para cá para fazer o curso, e se você muda a data assim, do nada, realmente é um problema sério. Apostila. É interessante você combinar com os professores a entrega com antecedência, para você enviar com antecedência para os alunos, e hoje a maioria dos cursos não está mais nem imprimindo, você entrega isso no formato digital. Metodologia, muito importante definir qual será a metodologia do curso. De preferência, não usar apenas aula expositiva, utilizar as chamadas metodologias ativas de aprendizagem, né? E aí a Dinter tem excelentes webinários e cursos sobre metodologias ativas e também aplicadas ao ensino remoto. Avaliação, é necessário definir um padrão de avaliação, tá? E recomendo incluir outros tipos de avaliação, não somente por prova. Tá? Então, o mercado está trabalhando dessa forma. Você pode incluir cases, protótipos, MVPs, outros trabalhos técnicos, não apenas a prova como medida de avaliação. TCC. Há algum tempo, eu já nem usava mais monografia, eu utilizava artigos científicos. Agora, mais recente, eu vou passar a utilizar um outro tipo de trabalho de conclusão de curso. É uma coisa, não sou eu que estou inventando, é a CAPES que inventou isso. Existe um manual na CAPES publicado, um manual de um relatório de um grupo técnico chamado Produção Técnica Tecnológica. E ela mapeou quais são as produções técnicas tecnológicas que podem servir para os programas estricto sensu, os programas profissionais. Ou seja, no mestrado e no doutorado profissional, além de uma dissertação, uma tese, existe uma possibilidade de você entregar mais de 40 produtos diferentes, porque são mestrados e doutorados profissionais. O que a gente está recomendando? Pegar esse relatório, esses tipos de trabalho de conclusão de curso e também adotar nas especializações. Então, essa é uma possibilidade. Tá? O tópico finanças é um tema muito sensível. Por quê? A universidade tem algumas dificuldades para fazer a cobrança da inadimplência, né? E como qualquer instituição que precisa do financiamento para manter a operação do curso, ela não pode ter uma alta inadimplência. Quando a gente vai fazer um curso na UFMA, nós temos que fazer uma reserva técnica para inadimplência, mas é preciso ter uma atenção especial em relação à inadimplência. É preciso acompanhar essa inadimplência. Acompanhar de que forma? O coordenador, ele pede um relatório de pagamento para o setor responsável pela UFMA, você pega esse relatório e o que você faz? Faz o que as pessoas estão acostumadas a fazer. Se você está devendo, você é cobrado. Tá? Então, no caso, a gente tem uma secretária, a gente começa com a secretária mandando um e-mail para o aluno, individualmente, né? Não pode expor as pessoas, perguntando se ele efetuou o pagamento ou não, porque se encontra aberto. Então, assim, é preciso ter um acompanhamento.
E no segundo momento, se a secretária não tiver êxito, o coordenador ele pode atuar, tá? Acaba tendo uma persuasão um pouco melhor. Por que a gente diz isso no âmbito da nossa universidade? Para não acontecer situações indesejadas, como já aconteceu em alguns cursos, né? Onde o curso chega ali na metade final do curso e não tem mais recurso financeiro para pagar nem os professores, nem a coordenação. E o curso tem que continuar, né? Então é uma situação muito indesejada. O grupo de WhatsApp, de novo, né? O grupo, né? Eu utilizo, toda vez que eu abro uma turma, eu abro um grupo. De novo, coloco regras claras e rigorosas do tipo de publicação, apenas para questões relacionadas ao grupo, ao curso, né? E acaba funcionando para gerar uma união entre os alunos, gerar uma comunicação rápida, acaba sendo muito positivo. Para concluir, eu quero falar dos benefícios e das dificuldades. Quais são os benefícios? Quando a gente organiza e executa uma especialização, nós criamos um ambiente de conexão com o mercado de trabalho. Quando a gente traz esses alunos do mercado de trabalho para cá, nós estamos oxigenando a nossa universidade. Tá? Nós estamos aumentando os nossos relacionamentos profissionais. Aumento da produção científica, dei os exemplos até dos 2 livros que a gente já publicou. Eu tenho diversos artigos publicados em congressos que são frutos de TCCs de alunos da especialização, tem diversos. Tá? Já tive até publicado em revista científica. Os cursos trazem uma receita para a universidade, existe uma taxa que você atribui no orçamento para a universidade, no momento de redução de orçamento, de dificuldades financeiras, todo tipo de projeto assim é bem-vindo. Essa receita vai uma parte para a pró-reitoria, os professores recebem por participar como professores do curso, né? Existe uma maior qualificação dos recursos humanos da nossa cidade, né? Para vocês pensarem, olha, o maior vetor econômico da nossa cidade está no complexo portuário. Ele passa pelo complexo portuário, né? O agronegócio, o minério, passa por ali. E até 2011 a gente não tinha um curso aqui na nossa cidade para se qualificar. Então não existia essa opção. Depois que a gente começou a fazer esses cursos, aí até outras particulares, hoje já tem vários cursos, várias ofertas. Eu acho isso bom, eu acho ótimo. Quanto mais cursos, quanto mais ofertas de qualificação para o trabalhador maranhense, eu acho melhor. Mais fácil, ele terá mais condições de concorrer no mercado de trabalho. E quais são as dificuldades? A primeira é de conseguir fechar a turma. Existe uma competição entre as instituições de ensino e não é fácil fechar uma turma. Tá? Eu já tive seleções onde eu tive para 50 vagas, eu já tive 120 inscritos, e eu só pude matricular 50. E eu já tive seleções com 60 pessoas para 50 vagas. Estava ali quase no limite, né? Então é difícil. Você tem que trabalhar a divulgação do curso. E segundo, por último, o tempo. Você precisa de tempo, despender tempo para se dedicar, para planejar, para divulgar, para fechar a turma e para organizar o curso. Você não pode abrir o curso, acabou o trabalho, vou deixar ele andando de qualquer jeito. Não. Então isso leva tempo, você tem que se dedicar. Essa é a principal dificuldade. Pessoal, eu acabei aqui minha apresentação, eu tinha planejado para 45 minutos, até passei aí 8 minutos, mas eu vou cancelar aqui o compartilhamento e eu vou abrir aqui para as perguntas, comentários.